prazer poder te ouvir aqui e estar contigo a palavra, meu irmão. Maravilhoso dia, gente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Warlen, sou pastor aqui na Primeira Igreja Batista em Bueno Brandão, sul de Minas. E toda quarta nós temos esse encontro de reconectar com Deus, trazendo reflexões que possam contribuir para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento no relacionamento com Jesus. E temos falado sobre amigos da Bíblia, mentores que o Senhor deixou ali para ser os nossos conselheiros. Já falamos sobre alguns, como Adão, como Abraão, como Josué, Moisés. E hoje nós vamos falar sobre um amigo, esse talvez seja bem desconhecido de alguns, mas tem uma história incrível. Um dos grandes juízes da Bíblia. Seu nome é Otoniel. Otoniel é um amigo que vai nos ensinar. É um amigo que eu gostaria de ter ao lado, porque é um amigo que traz ordem em toda a desordem. Quando nós olhamos para a introdução desse livro, né, esse livro de Juízes, ele recebe esse nome adequado, pois ele se refere aos líderes singulares ali, dados por Deus ao seu povo para preservá-los dos inimigos. O título também ali em hebraico, juiz, significa libertadores ou salvadores. Como também nós vemos em Deuteronômio 16:18. Nós temos algumas informações, como as carreiras desses 12 juízes estão inclusas neste livro. Nós temos ali Eli e Samuel, que aparecem em livros também posteriores, que elevam o número de 12 para 14 juízes. E o próprio Deus, se colocando como o supremo juiz do seu povo. A história do livro de Juízes cobre 350 anos da era dos juízes ali. A de Samuel, né, conta a conquista de Josué por volta de 1398, até Eli e Samuel, que julgaram antes dos estabelecimentos da monarquia, em torno de 1043. Os versos chaves desse livro são versos bem interessantes, porque Juízes, capítulo 21, versos 24 e 25, nos diz assim: na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para seus clãs, cada um para a sua própria herança. E olha que interessante o 25. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então não tinha critérios. Cada um, depois que terminarmos essa live aqui, que terminarmos esse encontro, vai para a sua casa, vai para a sua clã, vai para o seu trabalho, mas a questão é, para fazer o quê? Nós não podemos voltar para fazer o que nós queremos. A história de Otoniel nos mostra um juiz que conduzia o povo. E como precisamos de amigos que nos ajudem a colocar em ordem toda a desordem que criamos às vezes na vida. É fácil nós encontrarmos amigos que criem desordem, que nos proponham oportunidades ruins, com aparência boa. É fácil nós encontrarmos amigos de copo. É fácil nós acharmos amigos de conselhos para divórcio. É fácil nós encontrarmos amigos com, na verdade, uma forma de preocupação, mas com um coração oportunista. É fácil nós encontrarmos amigos assim, que ao invés de nos ajudar a pôr a nossa vida em ordem, eles ainda criam mais desordem para a nossa vida. Quantos aconselhamentos eu fiz de pessoas que chegavam para mim e falavam assim: pastor, eu não aguento mais a amizade do meu marido com tal pessoa. Eu não aguento mais a amizade dos meus filhos com tal pessoa. Mas essas pessoas não enxergavam isso. Não enxergavam isso. Eram inimigos que eles chamavam para o lado para ser amigos. E esses amigos, ou pseudos inimigos, de uma certa maneira, criavam uma grande desordem na vida dessas pessoas.
E Otoniel é um amigo que faz exatamente o contrário. Otoniel é esse amigo que coloca em ordem, nos ajuda a colocar em ordem toda a nossa desordem. Otoniel, ele viveu num período de transição entre Josué e seu tio Calebe, num período em que o povo de Deus havia abandonado a Deus. Nós vemos isso lá no livro de Juízes, capítulo 2, versos de 8 a 15. Num período em que o povo não queria saber de Deus, Otoniel entra em cena. Otoniel era um homem de resultados e era recompensado por eles. No verso 3, os versos de 7 a 11, registra como o rei da Mesopotâmia ali derrotou e subjugou a Israel por 8 anos no tempo de Otoniel. Mas eu quero destacar aqui não só a realidade do povo de ter abandonado a Deus, não só a situação dos juízes em si, mas as características peculiares desse juiz. Olha que interessante. Otoniel, dentro da sua característica de juiz, de um líder, ele era um líder de resultados. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 3 de Juízes. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. Quantos líderes não trazem resultados como Otoniel? Estão ali, mas não são líderes de resultados. Não são amigos que trazem ordem à nossa desordem, trazem resultados positivos em nossas amizades. Ou nós mesmos, enquanto amigos, e nós sempre aqui chamamos a responsabilidade para nós, né? Nós, muitas vezes, não somos esses amigos de resultados, não aconselhamos da forma correta. Às vezes, por conta da amizade, nós abrimos mão de princípios, porque nós não queremos perder as amizades, e mais estamos dispostos a perder os nossos princípios em nome dessa amizade. Então, Otoniel não. Otoniel é um amigo que traz resultados. É um líder que, quando ele foi chamado para fazer o que ele tinha que fazer, realmente ele fez. Mas ele não fez isso na força do braço. Ele não fez isso na força da capacidade intelectual, psíquica, emocional. Ele não fez isso a partir dessas habilidades. E nós, muitas vezes, temos essa característica. Nós acreditamos nas habilidades que Deus nos deu. Nós confiamos muito naquilo que Deus nos deu capacidade para fazer. Mas, às vezes, nos esquecemos desse detalhe. Que maior do que a habilidade nos dada é a pessoa que nos deu a habilidade. É o Deus que nos deu a habilidade. Nós queremos resultados. Nós somos líderes onde nós exercemos aqui a nossa profissão. Nós somos líderes na igreja, somos líderes em casa, somos líderes no trabalho. De uma certa forma, exercemos liderança direta ou indireta. E o líder, ele tem essa responsabilidade de trazer ordem a toda uma desordem. O líder é aquele que sabe que o óleo, ele não tem 1 litro, ele tem, acho que 990 ml. Ele enxerga o que todo mundo não enxerga. Ele vê além disso. Ele olha para o caos e ele enxerga a saída. Mas ele não consegue fazer isso na habilidade do braço. Ele não consegue fazer isso na capacidade intelectual. É por isso que Otoniel nos ensina que esse líder de resultados, ele é um líder cheio do Espírito Santo. Como nós olhamos no verso 10 agora. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou a Israel e foi à guerra. O Senhor entregou o Shan-Hassataim, rei da Mesopotâmia, na mão de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Ele teve resultado. Mas qual era o detalhe desse resultado de Otoniel? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com ele.
Se nós quisermos realmente ser líderes de resultados, líderes que conseguem colocar a desordem em ordem, ter uma visão, ter uma força, ter uma capacidade maior do que todos os líderes medianos, nós precisamos entender que sem o poder do Espírito Santo, nós vamos apenas chegar a um lugar, como qualquer outro líder sem o Espírito Santo chegaria. Mas nós, se tivermos o Espírito Santo, o Senhor há de nos levar a resultados extraordinários. Extraordinários. Otoniel era um líder de resultados. Otoniel era um homem cheio do Espírito Santo. E Otoniel era um provedor da paz. Como diz o verso 11 do mesmo capítulo. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Olha que interessante. Você tem uma liderança nesse nível, equilibrada, uma liderança estável, 40 anos de paz. Porque um homem, um líder, com resultados sobrenaturais, extraordinários, porque viveu conduzido pelo Espírito Santo, trouxe não somente um resultado imediato, ele trouxe um resultado permanente enquanto foi líder. É assim que acontece com a gente? Quantas vezes nós oscilamos? Nós precisamos voltar às reflexões de, Senhor, como está a minha vida contigo? Como é que está o meu relacionamento com o Senhor? Eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim, mas eu sou tentado todas as vezes a confiar muito mais nas habilidades que o Senhor me deu, na capacidade que o Senhor me deu, do que no próprio Deus que habita em mim. Quando eu me sinto incapaz, muitas vezes, de fazer algumas coisas, eu fico desesperado. Mas por quê? Se o próprio Deus habita em mim. Eu fico desesperado porque isso mostra que eu realmente sou incapaz. Eu realmente não vou conseguir fazer, eu realmente não vou conseguir manter. Eu realmente não vou conseguir permanecer se o Espírito Santo de Deus não estiver conduzindo a minha vida. Por isso que, urgentemente, nós precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de servos, nós precisamos de servas que estejam totalmente na dependência do Espírito Santo. Nós dependemos da força, nós dependemos do poder, nós dependemos da ação, nós dependemos do Espírito Santo de Deus que hoje habita em nós. Por isso que estar aqui, esse estímulo para estarmos em comunhão com Deus nas quartas-feiras, não pode ser apenas um estímulo ou algo que você faz uma vez por semana. Isso precisa ser algo constante, porque a sua liderança é constante. As nossas responsabilidades são constantes. As nossas tomadas de decisão são constantes. As nossas relações interpessoais são constantes. As nossas guerras são constantes. E se nós quisermos ter resultados, se nós quisermos permanecer, se nós quisermos ter uma vida de paz, esse é o segredo que a palavra de Deus traz para nós. Não dependa da sua força, não dependa das suas habilidades. Deus é quem te deu elas. Mas não deu para substituir Deus. Deu para que você pudesse glorificar a Deus. Para que você pudesse ser um líder de acordo com o coração de Deus. Um líder que, ao amar a Deus, vai ter a capacidade vinda de Deus de colocar em ordem toda a desordem da sua própria vida. Colocar em ordem toda a desordem da casa onde você está. Colocar em ordem toda a desordem do ambiente de trabalho onde você trabalha. Porque ali está alguém que é um bom amigo. Um bom amigo que, diante da desordem, tem uma capacidade divina de pôr em ordem todas essas coisas.
Otoniel é um homem de resultados. Eu creio que nós também somos. Otoniel, ele não somente tinha habilidades dadas por Deus, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E por ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, numa guerra em que ele travou, até o final, durante 40 anos, houve paz. Houve paz. Paz em meio à guerra. Ordem em meio à desordem. Otoniel é um amigo que eu quero ser igual a ele. Otoniel é um amigo que eu quero pessoas como ele próximas de mim. Para que aquilo que está em desordem na minha vida, o Senhor me ajude a ser um instrumento de ordem, ser um instrumento de paz. Não confiado nos meus próprios resultados, nas minhas próprias habilidades, mas confiados no poder do Espírito Santo que habita em mim. Vamos orar? Deus Santo, nós estamos aqui nesta manhã, observando a Tua palavra e aprendendo com cada um destes personagens que o Senhor deixou registrado nas Tuas Escrituras, porque nos identificamos, ó Pai, com eles. Nos identificamos tanto com suas virtudes, como com os seus defeitos, Senhor Deus, os seus pecados. E nós queremos aprender com eles como ser e como fazer, e com outros, diante da sua experiência, como não ser e como não fazer. Pois temos esses personagens da Tua Santa Palavra como nossos mentores, como os nossos amigos, os nossos conselheiros. Aqueles que nos ajudam a olhar para a nossa vida, refletirmos e errarmos menos. E como Otoniel, Pai, esse homem que o Senhor chamou no meio do Teu povo para ser um juiz, um libertador, um líder em meio ao caos. Cada um de nós vivemos algum tipo de caos na vida. Mas nos ajuda, Senhor. Porque é lógico que assim como Otoniel teve seus resultados, nós queremos ter resultados na nossa vida. Queremos ter resultados, ó Pai, na nossa vida espiritual. Não queremos viver uma vida espiritual mediana. Não queremos viver uma vida espiritual meramente religiosa. Queremos um resultado visível. Queremos, ó Pai, um resultado na nossa área emocional. Queremos equilíbrio emocional, estabilidade emocional. Queremos depender de Deus e não de terapias. Queremos depender de Deus e não de medicamentos. Queremos depender de Deus para colocar em ordem as nossas emoções. Queremos que o Senhor reine sobre as nossas emoções. Queremos ordem, Senhor Deus, na nossa vida física. Queremos organizar, ó Pai, o nosso tempo de exercícios. Queremos colocar em ordem, Senhor Deus, o cuidado com o corpo que o Senhor nos deu. Queremos colocar em ordem, Senhor Deus, a família que o Senhor nos deu. O nosso casamento, a criação dos nossos filhos, as nossas finanças familiares. Queremos colocar em ordem, Senhor Deus, a nossa vida intelectual. A nossa capacidade de buscar conhecimento útil e não inútil na internet. Queremos ter a capacidade, Senhor Deus, de colocar em ordem a nossa vida profissional. Queremos, ó Pai, colocar em ordem a nossa vida financeira. O Senhor nos chamou para sermos agentes da ordem e não da desordem, a começar da nossa vida. Como Otoniel nos ensina, ó Pai, em meio à guerra, houve paz. Em meio a toda a guerra que cada um aqui vive, que nós sejamos agentes da paz. Que nós sejamos, como Otoniel, pessoas que trazem ordem a toda a desordem, não só nossa, mas daqueles que nos cercam. Mas que nós possamos fazer isso não confiados na nossa capacidade, ou capacidade essa que o Senhor nos deu, mas confiados nos méritos de Cristo, confiados no poder do Teu Espírito Santo que habita em nós. Porque a partir da ação do Teu Espírito Santo, toda a desordem da nossa vida e daqueles que nos cercam
o Senhor nos dará poder, graça, sabedoria, para colocar em ordem e vivermos em paz. Que nesta manhã, esses agentes da ordem, ao terminar esse encontro, possam sair daqui para colocar em ordem as suas vidas e a vida, Senhor Deus, daqueles que os servem. Para que em todos os lugares onde eu e cada um de nós estivermos, haja paz. E essa paz aponte para Cristo, que é o nosso Deus da paz. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Acho que fica muito claro, né? Que Deus, ele age onde está o caos, né? Organizando as coisas, e usa pessoas para isso. Ele usa pessoas para isso. Quando você falava sobre isso, olha, me veio na mente alguns milagres de Jesus. Não foram milagres mágicos, né? Mesmo quando a gente olha assim fisicamente, são coisas absurdas, como por exemplo a multiplicação dos pães e dos peixes. Os pães e os peixes não apareceram do nada. Ele usou pessoas para trazer o pão e o peixe para que eles fossem multiplicados, né? Aí a gente olha as bodas de Canaã, o vinho não apareceu do nada. Ele usou pessoas para encher tonéis com água e aquela água foi transformada, né? Então, quando a gente olha essa história do Otoniel que você nos trouxe aqui, realmente é alguém que passa desapercebido, né, na nossa leitura, assim. Não lembrava de Otoniel. Obrigado por trazer a lembrança. As pessoas andavam como queriam ali. E Deus trouxe ordem através de Otoniel. E aí trouxe 40 anos de estabilidade e paz para aquele povo. Por quê? Porque tinha ordem através de pessoas que Deus levantou, né? E que a gente possa, minha oração é essa, que a gente possa entender que Deus usa pessoas para a sua obra. E que a gente possa entender que eu posso me colocar como um agente dessa ordem. Eu posso me colocar como um agente dessa transformação onde eu estou andando, né? Mas para isso eu tenho que estar conectado com Deus. Para isso eu tenho que estar abraçado a Deus, grudado com Deus, entendendo que a minha jornada não depende de mim, mas depende de Deus, né? As coisas vão acontecer apesar de mim, mas nunca apesar de Deus, né? É sempre por Deus. Obrigado aí pela palavra, pela mais um alerta na nossa jornada aqui. Pensar nisso o dia todo também. Pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu vou parar aqui nessa gravação. A gente tem diversos pedidos aqui de oração, tá, ok? E se alguém quiser falar mais de